pessoal, tudo bem? Vamos começar a falar sobre as listas, né, propriamente dito. Eu fiz uma breve introdução na aula de strings, né? Falei para vocês, expliquei que toda string, na verdade, é uma lista, né? Claro, a classe é string, mas a gente pode considerar como sendo uma lista, né? E lista, na verdade, é um vetor, né? Matematicamente falando. E não, numa linguagem não técnica, né, seria um conjunto de números. Então, a gente usa a string para definir, por exemplo, a string não, uma lista para, por exemplo, juntar um conjunto de dados, né? Então, a gente vai ficar um pouco mais fácil de entender isso com os exemplos, mas basicamente a gente consegue, né, aproveitar muito mais, por exemplo, armazenar muito mais informação numa variável através das listas, né? Também tem outro tipo de armazenamento que a gente vai falar brevemente depois, que são os dicionários. Mas as listas, elas são poderosíssimas aí no sentido de você conseguir armazenar muita informação em uma só variável, né? Então, inclusive, você pode armazenar diversos tipos de variáveis, né? Você pode armazenar float, você pode armazenar string, booleana, tudo numa só variável, tá? Dentro de uma lista. E as listas, né, elas são representadas aí, elas sempre são definidas por esses colchetes, né? Eu sempre me confundo com sinais, então, durante o curso, se eu falar alguma bobagem em relação a sinais, se eu chamar colchete de chave, tá? Vocês me desculpem, porque eu realmente tenho uma dificuldade em acertar esses sinais, né? Até estava pesquisando aqui o que cada um significa, né? Então, os parênteses, né? Os colchetes aqui que definem uma lista, né? E a chave. Então, se eu trocar alguma coisa, se concentrem no código que ele vai estar correto, tá? Bom, mas enfim, então uma lista você define como sendo, né, delimitada aí pelos colchetes, né? Pelos colchetes. E você organiza, né, você separa cada informação dentro de uma lista por vírgula, né? Então, até é importante você ficar esperto com isso, porque geralmente a gente usa o separador decimal como sendo a vírgula, né? Mas aqui no Python, o separador decimal é padrão, é o ponto, tá? Então, ao invés de você falar para você falar 7,5, né, você vai escrever como 7,5, tá? E não 7,5. Então, a gente pode perceber que essa lista, ela tem 1, 2, né, isso aqui tudo, isso aqui também é uma lista, né? Então, uma lista dentro de uma lista, um inception, 3, 4, 5, né? Então, aqui você tem 5 elementos nessa lista, sendo que um elemento é inteiro, o segundo elemento aqui é um float, o terceiro é uma lista, o quarto é uma string, que também é uma lista, né? E o quinto também é uma string, que também é uma lista, né? Então, vamos só fazer algumas operações básicas, né? Para quem está trabalhando com listas, né? Então, se você printar aqui, a função print é a mais básica de todas, né? Para você acessar a gente já viu isso, né? Mas só recapitulando, para você acessar uma informação, né, um elemento dentro de uma lista, você vai usar, novamente, os colchetes e você vai colocar a posição. Então, lembrando que começa com 0, né? A posição 0, nesse caso, é o 5. Então, na hora que a gente printar L entre colchetes aqui, o 0, ele vai retornar 5, certo? Quando a gente acessa a posição 3, então é 0, 1, 2, 3, ou seja, uma string, né, um morango, né, ele vai retornar morango, tá? Quando a gente acessa a posição 2, então esse elemento aqui é uma outra lista, né, composta de inteiros, aí 1, 2, 3. Acessando a posição, aqui uma outra, talvez uma novidade, que eu acho que não foi comentada na aula de strings, mas se você quiser acessar um elemento dentro de um elemento que é uma lista, né? Ou seja, tem uma lista dentro de uma lista, você quer acessar um elemento dessa lista, você coloca mais um colchete, né? Então, aqui, elemento 2, ou seja, essa lista, ele está acessando a posição 1, que é 0, 1, ou seja, vai imprimir 2, certo? Então, 2 está impresso aqui, tá? Print, aí, novamente, né, aquela questão de você imprimir uma sequência, né, de elementos. Então, ele vai pegar do elemento 1 até o elemento 4 menos 1, que é o elemento 3, ou seja, ele vai imprimir 8.4, essa lista, e o morango, né? Então, ele vai imprimir isso daqui, tá? Novamente, né, ele vai pegar do 2 em diante, então ele vai imprimir isso aqui, né? Ou seja, do 2 em diante, daqui para cá, até o final, até frutas. Aqui print até o quarto elemento, né? Então, na verdade, até o terceiro elemento, né? O elemento de posição 3, então é 0, 1, 2, 3, ou seja, até morango, tá? Então, essa a resposta, tá? Aqui a gente está declarando a variável A como sendo uma lista, né? Composta por um float e um inteiro, né? O B também é uma lista composta por 2 inteiros. Então, se você somar, tem essas operações. Você pode somar duas listas, então ele vai pegar cada elemento e somar com o elemento correspondente. Então, ele vai somar 3 com 5.8 e 6 com 9, né? Então, desculpa, gente. Na verdade, né, quando você coloca uma adição, você está
adicionando uma lista na outra, né? Então é como se você estivesse pegando todos os elementos e criando uma lista com, ao invés de ter 2 elementos, ela vai ter 4 elementos, que são todos os elementos, né? Juntando todos os elementos da lista A com B. Então acabei me confundindo aí. Aqui você também pode fazer a questão que não seria multiplicação, né? É um espelhamento da lista. Então, quando você quer replicar um conjunto de elementos de uma lista, então, por exemplo, a gente tem aqui na lista 5.8 e 9, e se você, né, como se fosse multiplicar, né, usar o operador asterisco aí, ele vai pegar e vai copiar o 5.8 e o 9 3 vezes, né, na verdade 2 vezes, né, então ele vai pegar 5.8, duplicar aqui 2 vezes, né, 5.8 e 9, né, que é o que está aqui, na última linha, então 5.8 e 9, que já estava lá, né, na A, e aí ele duplicou, né, esses elementos. Então, esses são os operadores. E aí, só para não ficar muito feio para mim, né, que eu acabei errando aí a operação, caso você queira, né, adicionar elemento com elemento, você pode estar criando um laço de repetição para que ele percorra, né, todos os elementos da lista e vá adicionando esses elementos à lista, né? Então, outras funções também que você tem, né, dentro de uma lista são funções como append, o próprio del, né? E essas funções a gente vai falar no próximo vídeo, então. Até lá!